Meus amigos, minhas amigas, em que consiste a religião verdadeira e o culto agradável a Deus? Essas perguntas são respondidas pelas leituras do 22º domingo do tempo comum. A primeira leitura deste domingo do livro do Deuteronômio responde que a religião autêntica e verdadeira consiste em cumprir fielmente, observar, viver fielmente todos os mandamentos da lei de Deus. Jesus, no Evangelho deste domingo, Marcos capítulo 7, ensina que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, está acima das tradições e leis humanas. Portanto, a verdadeira religião, segundo Jesus, encontra-se no coração do homem, que escuta e põe em prática a palavra de Deus. A segunda leitura da carta de Tiago, capítulo 1, ensina que a religião pura e irrepreensível diante de Deus consiste no amor ao próximo, especialmente no amor aos mais carentes, aos mais vulneráveis. Olá, eu sou o Padre João Batista. Sejam bem-vindos a este canal Sagrada Palavra. Vamos meditar a Palavra de Deus, as leituras da missa deste 22º domingo do tempo comum. A primeira leitura é do livro do Deuteronômio, capítulo 4, que introduz todo o livro do Deuteronômio, e em especial a proclamação do Decálogo, ou dos 10 mandamentos, que se encontram no capítulo 5 do livro do Deuteronômio. Deus, para o bem do seu povo, ofertou os 10 mandamentos que resumem toda a lei de Deus, toda a lei de Moisés. Portanto, são mandamentos divinos. Mais que mandamentos, são orientações para que o povo tivesse vida. De fato, a palavra lei em hebraico se diz Torá, que não tem simplesmente um significado, um sentido jurídico, mas significa, acima de tudo, instrução, orientação, um caminho de vida ou um caminho que leva à vida. Observando as instruções de Deus, os mandamentos de Deus, a orientação de Deus, o povo encontraria o caminho que o levaria à vida em dignidade, a vida em comunidade, a vida em fraternidade, a verdadeira vida que Deus quer para todos os seres humanos. Enquanto os outros povos são governados ou eram governados por leis e preceitos criados ou compilados por mera sabedoria humana, a Torá, ou a lei de Deus, tem caráter divino, proveniente da vontade e da infinita sabedoria de Deus. A Torá, ou a lei de Deus, tem caráter divino. Ela provém da vontade e da infinita sabedoria de Deus. 2 pontos são característicos da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Primeiro, os mandamentos de Deus são imutáveis, não podem ser modificados. Nada se retira e nada se acrescenta, como nos diz a primeira leitura de hoje do livro do Deuteronômio. E o segundo ponto característico, os mandamentos de Deus não são pura teoria religiosa, mas envolvem a vida humana concreta, a vida humana como um todo e em todas as circunstâncias. Assim, meus amigos, a religião verdadeira e o culto agradável a Deus, conforme o livro do Deuteronômio, então, passam pelo ouvir a palavra de Deus e pela prática desta palavra de Deus. Não basta saber de cor os mandamentos, ter tudo guardado na mente, saber de cor todos os mandamentos de Deus, mas nem mesmo se esforçar em vivê-los no concreto da vida, em praticá-los. Não basta saber de cor os mandamentos, é necessário também vivê-los.
Então, a religião verdadeira, o culto agradável a Deus, mais que ritos vazios, mais que ritualismo, a religião, o culto agradável a Deus, passa em ouvir os seus mandamentos, guardá-los no coração e observá-los no concreto da vida. Já no Evangelho de Marcos, capítulo 7, que nós proclamamos e ouvimos na missa deste domingo, Jesus ensina que os mandamentos de Deus e as tradições humanas devem ser contempladas em clara distinção. Os mandamentos de Deus têm valor perene e universal, sendo dessa forma imutáveis. Agora, as tradições humanas são provisórias e podem sim, e muitas vezes devem sim ser modificadas, sendo atualizadas para as diversas circunstâncias. O que não passa é a palavra de Deus. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. O que não passa, o que não muda são os mandamentos, são as ordens divinas, são as instruções divinas. É a Torá, é a lei de Deus. Essa não passa, mas as tradições humanas são provisórias e são passíveis de modificação, de alteração e de ambientação para as diversas circunstâncias da vida humana assim. Isso ensina Jesus. Consequentemente, o cristão e de modo geral, o ser humano correto e inteligente se abre à renovação continuamente. Mas, claro, o cristão se renova sempre à luz da palavra de Deus. O cristão se renova continuamente, claro, sempre à luz da palavra de Jesus e do seu Santo Evangelho. Nós vemos claramente no Evangelho deste domingo que Jesus não aceita a distinção feita, promulgada, pregada pelos escribas e pelos fariseus entre puro e impuro, cumprindo ao pé da letra aquela lei do Levítico, do puro e do impuro. Jesus não aceita essa distinção ou uma separação entre uma esfera religiosa na qual Deus se faz presente, daquela esfera diária, comum, cotidiana, da vida diária, na qual parecem, no entendimento deles, Deus está ausente. Deus não se faz presente, então, na vida cotidiana? Não nos purificamos, então, da vida cotidiana, procurando Deus em outro lugar, fora da mesma vida cotidiana, da vida no dia a dia? Mas é exatamente o contrário. Devemos procurar nos purificar do pecado que está dentro de nós, não nos alienando ou fugindo da vida concreta, nos refugiando dentro de uma espécie de uma bolha sagrada. Nesta passagem do Evangelho, Jesus vai ao cerne da questão, a respeito do puro e do impuro. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro. Não é o que entra no ser humano pela boca que o contamina, mas o que sai do seu coração. Todos devemos dar importância à conversão radical do nosso coração, pois é de dentro do coração humano que saem, como diz Jesus no Evangelho de hoje, as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Diz Jesus, todas essas coisas, mas saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Para Jesus, o coração deve ser limpo, livre e retrata-se então de criar uma situação interior digna de Deus, porque é aí dentro do seu coração, é dentro do nosso coração que Deus se revela, é dentro do nosso coração que Deus vive, que Deus mora. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Proclamou Jesus no Sermão da Montanha esta bela
bem-aventurança, exatamente no capítulo 5, versículo 8 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E a segunda leitura da missa de hoje, da carta de Tiago, no capítulo 1, nos ajuda a aprofundar nesta questão e no entendimento de qual seja a religião verdadeira e agradável a Deus. Nos diz Tiago na sua carta: todo bem precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como as primícias de suas criaturas. Todo bem, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Meu irmão, minha irmã, veja bem, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Não basta ouvir a palavra de Deus como sempre fazemos na liturgia da missa. É preciso ouvir a palavra, sim, mas não basta simplesmente ouvir. Devemos ser praticantes, porque quem não pratica a palavra de Deus, quem escuta apenas a palavra de Deus, mas não a pratica, está enganando a si mesmo, e a pior enganação é aquela que se faz a si mesmo. Continua Tiago que a religião pura e sem mancha diante de Deus é assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações, em seus sofrimentos, e não se deixar contaminar pelo mundo. Assistir o órfão e a viúva. No mundo bíblico, órfão e viúva era a figura dos mais necessitados, dos mais vulneráveis, dos mais dependentes, enfim, dos mais pobres e necessitados. A religião verdadeira não consiste apenas em ir ao templo ouvir a palavra de Deus. Não consiste apenas em ir ao templo e apresentar uma oferta. Não é apenas fazer orações. Isso tudo é necessário. Ir ao templo, rezar, até apresentar a sua oferta. Mas a religião verdadeira, segundo a carta de Tiago, segundo o Evangelho, segundo a primeira leitura do Deuteronômio, é sim também amor ao próximo, em especial ao próximo que sofre mais, ao próximo que passa fome, que passa necessidade, que não tem onde morar. E a religião verdadeira também consiste em não se contaminar pelas imundícies apresentadas a nós pelo mundo. Ouvir, guardar, mas observar concretamente, viver concretamente no dia a dia os mandamentos e em especial o Evangelho de Jesus. Esta é a religião verdadeira. É o culto agradável a Deus. É o culto, é o rito, é o louvor mais agradável a Deus. Assistir os mais pobres, ter espírito de justiça e caridade. Esta é a religião verdadeira e o culto mais agradável ao nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs que me acompanham neste canal, o meu abraço. A você que ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever e se juntar a esta comunidade neste canal Sagrada Palavra. Faça aqui a sua inscrição, participe com a gente
destes momentos de meditação, de reflexão da Palavra de Deus. Aguardo e espero desejosamente a sua inscrição aqui neste canal para conviver conosco, para meditar conosco sempre a Palavra de Deus. Peço a Deus que abençoe vocês todos, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esqueça do culto agradável a Deus e da religião verdadeira. Ouvir, guardar e praticar os mandamentos de Deus. E é preciso que Jesus apareça e eu desapareça.